A gente vai falar um pouquinho mais sobre a fuga de presos daquele presídio de segurança máxima em Mossoró, Rio Grande do Norte, o desafio no combate às organizações criminosas. Para isso, convidamos para conversar com vocês a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Ivana Davi. Tudo bem, doutora? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Doutora, até o Ministério da Justiça e nós, consequentemente, estamos tentando entender exatamente o que aconteceu para que pela primeira vez na história bandidos conseguissem fugir de um presídio de segurança máxima. Mas por ser um presídio de segurança máxima, é possível imaginar que eles conseguiram fugir sozinhos ou difícil que não tenham tido a ajuda de alguém que estava com a chave da tranca, doutora? Pois é, Rafael, esse é o grande desafio. E não é por outro motivo que já está montado ali, por determinação do Ministério da Justiça, um gabinete de crise. Historicamente, nós acompanhamos toda a legislação e toda a estruturação de um presídio federal. Nós temos 5 no Brasil, presídios que têm uma capacidade que está funcionando muito bem. A gente tem 53% só de lotação. Um presídio que é destinado por lei para abrigar chefes, líderes de facções criminosas, bem como criminosos que estejam envolvidos em condutas que envolvam grave ameaça e até violência física, que é o caso desses dois, e historicamente nunca tivemos nada parecido. Existe investigação do lado administrativo desse gabinete de crise, existe investigação da Polícia Federal, que é quem tem atribuição dentro desses presídios federais, exatamente a busca de como conseguiram se evadir de um presídio considerado de segurança máxima, um presídio que é pensado em presídios americanos, exatamente impedindo a fuga ou o resgate, que são os dois pontos sensíveis, e que efetivamente esses dois se evadiram, ao que parece, com muita facilidade. Existe uma obra, na verdade é uma muralha que está sendo construída, como já existe em Brasília, e a ideia que se passa no primeiro momento é que tiveram a expertise de usar a fragilidade dessa construção e se evadiram pela tubulação, o que é, para nós que trabalhamos no sistema de justiça, assustador. Agora, desembargadora, queria sua análise a respeito das primeiras medidas que foram estabelecidas pelo Ministério da Justiça diante dessas duas fugas, que foi o decreto de intervenção, que foi a ida do secretário nacional de Políticas Penais, o André Garcia, para avançar nessas investigações, nessas apurações, e também a revisão de processos, de equipamentos. A princípio, não tinha como fugir de decisões, de ações como essas? Pois é, Lívia, eu acho que o ponto mais importante é a recaptura desses dois. Nós estamos falando sobre indivíduos que foram julgados, que respondem mais de 80 processos, indivíduos que já têm condenação de periculosidade extrema, que se envolveram numa rebelião no estado do Acre, numa penitenciária, num RDD, que a gente chama, que são as prisões de segurança máxima estaduais. Nessa rebelião, 5 foram mortos, 3 decapitados, ou seja, estamos falando de 2 criminosos de que usam extrema violência. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E já estão, como a gente chama, numa sintonia laranja, que é do Ministério da Justiça, que importa exatamente na necessidade de recaptura desses dois. Agora que fugiram, Lívia, o desafio é descobrir por onde e se teve algum auxílio para essa fuga. Nós sabemos que eles são envolvidos com organização criminosa, uma das maiores organizações criminosas do nosso país. Nós temos 2 grandes facções criminosas, que lideram. Nós temos 53 facções criminosas no país inteiro, mais 2 que são liderança. E por serem liderança, envolvem muito dinheiro. Então, esse é um ponto da investigação. Se houve a facilitação de fuga, que é uma conduta criminosa, e o que se está fazendo no nível administrativo é o que se espera quando existe uma situação semelhante. É essa intervenção administrativa, é esse cuidado de saber se tem alguém envolvido exatamente para impedir
outra facilitação, e o mais importante é a recaptura desses homens que estão agora em liberdade no meio da sociedade. Nós estamos conversando com a desembargadora do TJ de São Paulo, Ivana Davi. Doutora, o Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para a senhora também. Muito bom dia, desembargadora. Prazer falar com a senhora aqui. Desembargadora, há um grande debate aqui em Brasília e até medidas estão sendo estudadas sobre a participação do governo federal no combate à violência, na segurança pública do país. A senhora entende que é preciso reformular as leis, mudar até a Constituição para que a União possa entrar de uma maneira mais firme na segurança, ou é apenas uma questão política de criar mecanismos para que a União possa ajudar os estados nessa missão? Bom dia, Zé Maria. Pois é, né? Nós temos dentro do Ministério da Justiça hoje um segmento, eu tive até a honra de conhecer, né, toda uma estrutura, né, que é compartilhada entre delegados de polícia de todo o estado. A gente vive uma federação gigantesca, né, onde cada estado dá a sua contribuição para que administrativamente, né, o governo federal consiga participar desse combate ao crime organizado que permeia todo o nosso país. Para mudar a atribuição de investigação, hoje nós temos, né, dentro da Constituição Federal, a Polícia Federal, né, que tem essa atribuição constitucional, que é, né, assessorada e que tem a participação nessa estrutura das polícias estaduais, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, de cada estado, já contribui através de um representante que é um delegado de polícia, dentro desse grupo que atua, né, a nível federal no combate à organização criminosa. Combater a organização criminosa, Zé Maria, você que é estudioso do tema e conhece tanto quanto eu, é desafiador. No Brasil e no mundo, né, são organizações criminosas que têm como foco a narcotraficância. Nós temos um país com características geopolíticas de uma fronteira seca de 16 mil quilômetros, fronteira essa, né, que faz limite com países reconhecidamente como os maiores produtores de cocaína do mundo, e temos uma fronteira molhada de quase 5 mil quilômetros. O Brasil, né, que há algum tempo foi considerado um corredor para o tráfico de entorpecente, hoje é o segundo maior país consumidor de cocaína do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Todos esses ingredientes, né, esses pontos somados, faz do Brasil, né, um país sensível, né, um grande player no tráfico internacional de drogas. Por isso, né, nós temos essa junção, né, de polícias, seja de Polícia Federal, que é uma polícia investigativa, com as polícias civis, que é outra polícia investigativa, e as forças, né, que via de regra são as polícias militares, trabalhando no mesmo sentido. O que se pode pensar, né, o que às vezes não consegue alcançar é eventual endurecimento da lei. Mas veja, Zé Maria, nós temos a lei de crimes hediondos, nós temos a lei de tráfico de entorpecente, onde a pena é de 5 a 15 anos de reclusão. Nós temos aí 2 indivíduos que somam mais de 150 anos de pena a cumprir. E nem isso tem conseguido, né, frear o tráfico internacional e o Brasil envolvido, né, nessa criminalidade organizada do mundo inteiro, onde já sabemos, por investigação da própria Polícia Federal, que temos máfias envolvidas, né, nesse narcotráfico do Brasil para a Europa, do Brasil para a África e, em alguns processos, do Brasil até para a Ásia. Lembrando que a gente está falando aqui de um episódio grave, né, doutora? Pontual, mais grave, que é a fuga de 2 detentos perigosíssimos de um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte, de onde partiram imagens que assustaram o mundo naquele presídio estadual de Alcaçuz, né? Quando presos se digladiaram no pátio, um arrancava a cabeça do outro, o mundo inteiro assistindo aquelas imagens, né? E as autoridades do Rio Grande do Norte não tinham nada a fazer àquela altura do campeonato, porque a situação tinha chegado a um ponto de não retorno, né? Estamos aqui nós falando de novo do Rio Grande do Norte, agora no sistema penitenciário federal, né? Mas um presídio que fica lá, pouca coisa parece ter avançado nesse tempo todo, né? A gente está discutindo agora, doutora, a saidinha, né?
Claro, num presídio de segurança máxima não há saidinha, né? Mas a senhora pensa o que a respeito dessa discussão? Porque ela tem impacto no sistema penitenciário, não é? Há gente que diz o seguinte, olha, pode estressar ainda mais o ambiente, deixar os presos mais vulneráveis a facções criminosas, outros entendem que não. Qual é a avaliação que a senhora faz a respeito desse tema que está andando no Senado, né? Pois é, Rafael, esse é um tema que a gente tem que estudar, né? Eu acho que do jeito que está, não pode continuar. Nós assistimos aí na saidinha, que eu chamo de saidão, porque o que está previsto no artigo 122 e 123 da Lei das Execuções Penais, nem de longe, né, tem a ver com essas portarias que são realizadas pelas várias execuções e que permitem, como no estado de São Paulo, a saída de mais de 35 mil homens de uma vez só. Assim, pelo que nós percebemos, pelo índice de violência que foi detectado, né, pela inexistência de retorno de alguns presos e até pela falta de estudo do impacto da saída temporária na progressão de regime e reintegração do preso, do jeito que está, ao nosso sentir, e eu sou juíza criminal há 30 anos, né, não dá para continuar. Tem que ser feita uma leitura ou uma releitura do Instituto, ao nosso sentir, né, não permitindo que envolvidos com crime, por exemplo, crime hediondo, consigam ou sejam beneficiados com a saída temporária, e nós, Rafael, perdemos um momento muito, muito importante. Na mudança do pacote anticrime, existia essa proibição de saídas temporárias a criminosos que tenham sido condenados por crime hediondo, que é uma lista exatamente onde a lei fixa requisitos muito mais duros para aqueles que estejam envolvidos em estupro, em extorsão mediante sequestro, em latrocínio, em homicídio, crimes considerados graves pela lei e pela justiça. Entretanto, no pacote anticrime, na hora da votação, essa proibição saiu e só ficou a proibição para a saída temporária de crimes hediondos com resultado morte, ou seja, né, só o homicídio consumado, só o estupro seguido de morte consumado, só o latrocínio consumado. O que nem de longe, né, atinge a maioria daqueles que estão no sistema prisional. Então, eu acho que tem que mudar a lei, eu acho que proibir tudo, você comete uma injustiça do lado oposto, porque nós temos presos, um dia eles vão sair, não existe prisão perpétua no Brasil, que cumpriram os requisitos, que possuem condições psicológicas de entrar e sair, e que tem, né, dado algum efeito lá num dos princípios, que é a reintegração do preso à sociedade. Entretanto, deixar a porta aberta, como nós vivenciamos na última saída, também não é possível. O que tem que achar é um estudo profundo e colocar um meio termo. Ao nosso sentir, proibir, por exemplo, envolvidos condenados por crimes hediondos já é um bom passo. Agora, desembargador, o Colombo tocou num ponto que eu acho que vale a gente destrinchar um pouco mais aqui. Há anos, alguns analistas, cientistas políticos já vêm alertando para algumas fragilidades nesse modelo de prisões de segurança máxima, 5 prisões de segurança máxima federais aqui no Brasil. Porque essas unidades têm como objetivo combater o crime organizado prioritariamente, isolar lideranças criminosas e abrigar e isolar também esses criminosos de alta periculosidade. Mas falhas segundo esses analistas, nessas formas de se estabelecer esse isolamento, muitas vezes tem facilitado uma ampliação da abrangência do crime organizado, que antes estava concentrado mais no Sudeste, mas por meio de muitos desses criminosos que são presos em outras regiões, ele consegue atingir outras regiões, outros cantos do Brasil também. Queria uma análise da senhora também sobre isso, se é preciso repensar esse modelo de penitenciárias de segurança máxima aqui no país. Lívia, o que nós vivenciamos hoje é exatamente o que nós estamos discutindo, entendeu? Há muito tempo atrás, São Paulo, né, que foi o berço da primeira organização, na verdade da segunda organização criminosa, o Comando Vermelho nasce antes que o PCC, começou a fazer transferência de presos nessa ideia, né, de afastar ou isolar lideranças de organização criminosa, aqui no caso de São Paulo, o PCC.
o sentido disso foi inverso. Quando você começou a distribuir, na verdade, a Secretaria de Assuntos Penitenciários começou a distribuir, entre aspas, preso pelo resto do país, esses presos que eram transferidos para o Paraná, para o norte do país, começaram a quê? A batizar outros presos que estavam naquele mesmo presídio. O presídio federal, ele nasce em cima disso, né? Evitar que as organizações criminosas dominassem outras regiões. Não deu certo. Hoje a gente que estuda e acompanha o crescimento das organizações criminosas no Brasil, que só crescem, faz 30 anos que eu acompanho isso dentro do sistema de justiça e garanto que ele só cresceu de lá para cá, né? Ele começou a batizar outros integrantes e o Brasil hoje tem 53 organizações criminosas. No tráfico de entorpecente, né, na narcotraficância, é considerado um crime territorial. Aquele que tem mais território, aquele que tem mais membros faccionados naquela sua organização, né, é considerado uma facção maior. Não é por outro motivo que nós temos aí, no Rio de Janeiro, milícia brigando por território no estado do Rio de Janeiro. Quem tem mais território, quem tem mais, entre aspas, soldado, é a organização criminosa mais forte. O que aconteceu hoje é que essas organizações criminosas que estavam no sul e no sudeste do país, pontualmente São Paulo e Rio de Janeiro, subiram. Hoje nós temos uma luta, uma guerra de organizações criminosas no norte do país. Até porque as fronteiras do norte do país são maiores, né, muito mais frágeis e sensíveis. Você entra no país com qualquer modal que você quiser. Tem atravessado o norte do país, em que pese ter territorialmente uma extensão maior, e saído pelo porto, por exemplo, como é Natal, né, como é o Rio Grande do Norte. Aí se instalou, né, guerra de facção exatamente para domínio territorial. O presídio federal vem exatamente nessa falha, né? Ele vem com uma ideia de isolamento, entre aspas, absoluto, onde essas lideranças ficam afastadas, onde essas lideranças ficam isoladas, não existe comunicação entre os presos, onde eles saem 2 horas para banho de sol algemado e um não conversa com o outro, nessa tentativa, volto a dizer, de isolamento absoluto. Porque os RDBs, que são os presídios de segurança máxima estadual, cada estado tem o seu, esses dois, por exemplo, que são o ponto da nossa discussão, vieram de um presídio de segurança máxima estadual do Acre, não já estavam dando um resultado esperado. Eu acho que o presídio federal, e conheço o funcionamento do 5, né, dentro dessa realidade que tem no nosso país, tem feito um bom papel. Nós que acompanhamos, e aí eu acompanho processualmente, nós temos criminosos do estado de São Paulo em presídio federal, né, e todos os pedidos, porque a grande luta desses presos é voltar para cada estado. Eles não gostam, eles evitam, eles literalmente esperneiam quando são mandados para um presídio federal e ficam o tempo inteiro discutindo, através de agravo de execução ou por habeas corpus, o retorno para os presídios estaduais. Por quê? Porque nos presídios estaduais eles conseguem ter comunicação e conseguem mais, Lívia. Eles conseguem continuar praticando crime de dentro dos estabelecimentos prisionais. Nos presídios federais, exatamente pela monitoração dioturna que existe. Nos presídios federais, a visita não tem contato físico e nem contato direto. Tudo é feito por interfone e essas conversas são monitoradas. São essas questões de segurança e logística que tem, né, de alguns anos para cá, os presídios federais têm mais ou menos 19 anos, são de 2009, né, evitado ou pelo menos diminuído ou pelo menos imposto um pouco mais de controle nessas lideranças. E eu volto a dizer, os presídios de segurança máxima estadual, que são chamados RDDs, já não têm dado tanto resultado quanto nós esperávamos. É um problema extremamente complexo. Essas fugas, pelo menos, vão suscitar muitas discussões, quem sabe melhorias. Nós conversamos com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Ivana Davi, a quem agradeço muito os esclarecimentos nessa manhã. Desembargadora, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Zé Maria. E eu é que agradeço sempre a confiança. Até a próxima. Até.